Está sendo amplamente debatida na sociedade hoje. Mas não com a dimensão que passou então. Estava falando de descriminalização ou legalização? Metade da população de Santa Maria não completou 8 anos de escola. Onde está incluído educação, segurança. É esse gancho que eu quero pegar. Por favor, professor. Fiz está. Muito obrigado. A gente combinou antes. Né? Olá, amigos. Estamos iniciando mais uma edição do programa Santa Maria Frente a Frente, que tem o apoio cultural de Unimed Santa Maria, cuidar de você. Esse é o plano. Pampeiro, família feliz. Hospital de Caridade, a saúde que mais importa é a sua. BEI é bom e é nosso. Portal bei.com.br. Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Estes os nossos apoiadores culturais, parceiros indispensáveis para que nós possamos semanalmente reunir uma pleia de talentosos debatedores e fazermos o Santa Maria Frente a Frente, que pode receber a participação dos nossos telespectadores através de sugestões ou de perguntas, questionamentos, enfim, através do e-mail frente@santamaria.tv.br. Os nossos programas vão ao ar 4 vezes por semana. Em sua forma inédita, o Santa Maria Frente a Frente é veiculado aos sábados às 21h30. Posteriormente, há reprises aos domingos às 23 horas, às segundas-feiras às 18 horas e às sextas-feiras às 14 horas. O nosso programa, como de resto a programação da TV, Santa Maria, o seu canal comunitário, televisão feita, Ricardo, com paixão e com lucidez, né? Acho que esse é o segredo do nosso sucesso, né? O Santa Maria Frente a Frente e a programação de toda a nossa queridíssima TV Santa Maria podem ser assistidos pelo site santamaria.tv.br. Hoje, para debater conosco, ainda no rescaldo das eleições, depois daquela fantástica cobertura que a TV Santa Maria fez no domingo, Giorgio Forgiarini, um dos meus jovens gurus, né? Brilhante advogado, professor, renomado intelectual. Né? Gentileza sua, Candinho. Gentileza sua. O mínimo é reconhecer o valor dos nossos parceiros, né? Aqui à minha direita, pela primeira vez participando de um Santa Maria Frente a Frente normal, participou conosco no domingo, dia das eleições, Everton Falck, comerciante, empresário, né? E estudioso, interessado pelas questões da política, da sociologia, mestrando em políticas sociais, né? E o nosso condutor, nosso grão-mestre, o nosso líder maior, Ricardo Munarski Jobim, né? Gentileza sua, nobre causídico, correligionário desta causa que a TV comunitária. Vossa Excelência utiliza palavras muito bondosas, as quais me regozijam sobremaneira. Devolvo a ti, então, a liderança deste programa. Começou com poesia. Não, sério. O Candinho, ele começa todo duro, depois, na medida que a gente vai quebrando o gelo, que é a ideia, né? Daí a coisa vai acontecendo. Não, Mas obrigado, Candinho. Sabe que eu também te amo. É verdade. É recíproco, né? É recíproco. A gente se ama e a gente publica aqui para todo mundo. Por enquanto é platônico o nosso amor, né? Vai continuar assim. Vai continuar, né? Hoje eu propus para esses meninos que nós conversássemos a partir do resultado da pugna eleitoral para... Claro, vamos deixar bem claro que nós não vamos falar aqui de eleições majoritárias para o governo do Estado e para a presidência da República, porque ainda podemos falar, né? Mas não com a naturalidade, com a liberdade que talvez fosse interessante e caracteriza o nosso programa, em função de alguns empecilhos legais, né? Mas nós podemos abrir o verbo em relação às eleições majoritárias, às eleições proporcionais. E nós discutimos aqui, tu lembras, né, Falco, o Jorge participou também da parte final, né? Uhum.
Ricardo, nós falamos a respeito da questão assim da representatividade, da representatividade e da representação política. Cogitamos da possibilidade, quem sabe, se houvesse até uma ação de partidos que compõem um mesmo espectro político-ideológico, de lançar menos candidatos para que tivéssemos mais deputados. Reformas eleitorais, né? A questão da reforma eleitoral, passando até pela necessidade que muitos sustentam, né, e que me parece seria interessante se nós pelo menos tentássemos do voto distrital, ou pelo menos do voto distrital misto. Mas depois das eleições, vendo os números com mais calma, é interessante, né, que nós elegemos a mesma representação que nós tínhamos antes. 2 deputados estaduais e um deputado federal. Mas a gente vê colégios eleitorais muito maiores que o nosso, como Caxias do Sul e Pelotas, que têm menos representação parlamentar. No município. Regionalmente falando, não, dos municípios, né? É Quer dizer, Caxias elegeu um deputado federal. Mas a região de Caxias elegeu quantos? Sim, eu estou falando, digamos, diretamente a cidade, né? Pelotas tem uns 2. 12, eu acho. Pelotas tem 2, né? A família, um para... O Fernando Marrone e a esposa. E a esposa, né? Mas perdeu 2 vagas importantes, né? Perdeu o Nelson Harter, PMDB, e perdeu o Catarina, PSB. Quer dizer, então, é interessante que, apesar da pulverização dos votos, se nós pegarmos, digamos, as cidades polo, a feição dessas 3, nós pelo menos mantivemos a representação que nós tínhamos. Antes, nós já tivemos 4 deputados estaduais, 3, pelo menos, com certeza, deputados federais numa mesma legislatura. Eu lembro, assim, de Oswaldo Nascimento da Silva, João Gilberto Lucas Coelho e Nelson Marquesana. O Werner Hempel fez quantos votos? 11 mil? 11 mil e alguma coisa. Pois é, o último deputado que entrou, ele entrou com 9 mil votos. 9 mil pessoas, sem dúvida alguma, expressaram a sua vontade dizendo que o candidato era, no caso, ele. Teve mais gente entendendo que o candidato ideal era outro. No caso, o Werner Hempel mesmo. Só que o Werner Hempel não se elegeu e acho que pegou uma segunda suplência, terceira suplência. Segunda suplência. Perfeito. Agora, esse candidato se elegeu. Isso é justo? Vai depender. Por exemplo, Ricardo, tu não tem uma bola de cristal para saber o que o eleitor está pensando, se ele está votando no partido ou está votando na pessoa. Isso é verdade, concordo. Eu arriscaria meu palpite de dizer que o que o povo faz hoje, no sistema proporcional, que é a eleição para deputado, onde tu não vota só na pessoa, tu também vota num partido, ou seja, teu voto pode ser utilizado para eleger outro colega de partido, que não o teu candidato. E tu pode mensurar que, a princípio, as pessoas estão mais preocupadas em votar em pessoas do que em partidos. Eu falei sobre a questão do esvaziamento dos partidos, a questão essa questão das bandeiras ideológicas não estão mais definidas com clareza como era antigamente. No tempo que tínhamos PSD, Partido Libertador, tínhamos o antigo PTB, certo? Tínhamos os comunistas também, correndo por fora. Isso antes do golpe militar. Depois virou a Arena e o MDB, que virou um balaio de gato. A gente sabe, todo mundo conhece essa história. Mas pelo menos agora, tinha bandeiras. Uma matriz, tinha uma bandeira muito importante. Hoje nós temos uma democracia. E, sinceramente, eu não me arrisco a dizer que eu sei exatamente o que uma sigla significa. Vamos colocar tanto o Partido dos Trabalhadores, quanto o PMDB, quanto o PSDB, quanto todos os outros grandes. Se eu não sei nem o que os grandes significam, imagino o que eu imagino a respeito dos menores. Partido Verde. Será que todos ainda estão representando bandeiras delimitadas? Será que as pessoas votam nesse partido e digam, não, através desse partido eu vou fazer um país melhor? Será que as pessoas acreditam nisso? Ou as pessoas dizem o seguinte... Fulano saiu do PMDB e foi para o PTB, por exemplo. Mas eu gosto do fulano. Então eu vou votar no fulano. Tiririca puxou quantos deputados? O Enéas puxou deputados que tinham feito 300 votos em São Paulo. Um até tinha sido candidato a governador do Rio Grande do Sul. Isso na década de 90, se eu não me engano. Então, que está errado o sistema, eu acho que está. Porque não é, sabe... Eu sugeriria para efeitos de reforma eleitoral um plebiscito urgente para o povo dizer como que ele quer esse jogo, porque a gente fala que o poder emana do povo, artigo 1º da Constituição Federal.
E aí ele deve se destinar. Se o povo está com problema de representatividade, está sentindo essas dificuldades, a gente não deveria perguntar para o povo de novo como ele gostaria, se ele gostaria de um sistema distrital, por exemplo, o qual eu não sei se funciona. Mas a gente só vai saber se funciona ou não se nós experimentarmos, né? E eu acho que em face dessa miscelânea que existe, desse problema, porque eu não consigo entender democracia representativa sem partido político, tá? Aliás, se nós pegarmos os deputados federais do país todo, acho que em São Paulo tem 4 que se elegeriam independentemente de partido. Todos os demais precisam do partido. Sem partido político, Candinho, ou sem causas políticas? Não. A estrutura que permite a defesa eventual ou não de alguma causa são os partidos, né? Tudo bem, mas isso daí, mas o importante é a causa, não a estrutura, né? Vamos combinar. Pois é, mas tu tens que ter uma maneira de organizar as coisas, né? Eu não sei, ou tu volta ao tempo das corporações, daqui a pouco a ordem que nos representa indica lá o Ricardo e o Jorge para concorrerem a deputado, não sei seria... que lá o sindicato tal indica não sei quem. A democracia não seria chances iguais para todos os candidatos, a todos os brasileiros que podem... Isso é uma falácia. Isso é uma falácia. Mas por que é uma falácia? Porque a gente sabe que na prática não funciona assim, né? Aí que tá. Eu sou um defensor da prática. E por que a prática não funciona se ela nunca foi experimentada? Mesma coisa. Eu vou responder as perguntas, vou tentar responder as perguntas do Ricardo. E se tu falares, eu imagino que depois não haja nenhuma razão para nós continuarmos o programa. Por que a gente não deixa o Jorge por último, já que vai falar com a gente mesmo? Mas vocês podem dar uma contra-resposta. Brincadeira. Pode dar uma contra-resposta, mas então vamos lá. Eu vou tentar responder então a primeira pergunta do Ricardo, se é justo esse sistema, por exemplo, que contempla um candidato que fez 9 mil votos e que desperdiça ou que afasta outros que fizeram 30 mil. Eu acho que em tese é. Em tese é. Por quê? Porque de uma forma ou de outra nós temos uma espécie de voto em lista fechada aqui no Brasil. Ou seja, no momento em que tu votas naquele candidato, tu votas no candidato, mas ao mesmo tempo tu votas em toda a lista que corresponde ao partido representado por esse candidato. E mais do que isso, no momento em que tu votas no candidato, e esse você sai muito bem votado, tu acaba distribuindo o teu voto para os outros conforme os mais qualificados, conforme os mais votados. Diferente do voto em lista, e o voto em lista sim me desagrada, porque o voto em lista coloca um poder muito grande dentro da executiva do partido. A executiva do partido é quem vai estabelecer quem serão os membros da chapa e, mais do que isso, quem serão os cabeças da chapa. Então, aquele partido lá que fez 10% dos votos, já consta lá os 10% dos mesmos pega a popularidade de um cara que pode nem ser eleito. Então, por exemplo, é possível no voto em lista que um cara faça, sei lá, 40 mil votos. Né? No voto em lista, daí toda a lista recebe a votação. Aí que tá. Aí eu acho perigoso. Eu acho perigoso por quê? Porque é a executiva do partido que vai acabar escolhendo quem vai fazer parte e quem não vai fazer parte. É aí que é o problema. Aí entra o Candinho, eles podem explorar, por exemplo, o Tiririca nesse quadro. Ele ia ser explorado, ele não ia ganhar vaga, mas ele ia ser utilizado como argumento para ganhar voto. Possivelmente, mas aí Ou seja, não votaram naqueles caras, votaram nesse, mas eu vou olhar por outro aspecto, o Candinho, por exemplo. De tu teres uma situação, digamos, de um sistema híbrido, misto. Mas eu acho que aqui nós já temos um sistema híbrido. Mas que tu contemplasse o distrito também. Mas olha, Candinho, tudo bem que a gente não contempla distrito no Brasil, mas vamos parar para pensar. Sistemas eleitorais ao redor do mundo, o pessoal fala em sistema distrital misto. Não, existe sistema distrital. O misto vai dizer se existe proporcional e majoritária. Ou pode dizer se para uma eleição é distrital e para outra não. Nada impede a gente fazer uma eleição distrital para deputado e uma direta majoritária para nacional. Só que de país para país isso varia. A Austrália tem um sistema só deles. A Inglaterra tem um sistema só deles. Não existe um conceito seguro sobre sistemas eleitorais. O único conceito que se tem é o distrital privilegia colegiados territoriais, certo? E eu tenho muito receio desse sistema distrital. O Al Gore já dizia. O Al Gore perdeu a eleição fazendo mais votos que o George Bush. Porque o sistema era distrital. E pode acontecer de pessoas que têm boas ideias e que pode catapultar essas ideias por meio do processo eleitoral, só que eles ainda têm uma minoria. Só que uma minoria em cada canto. Ou seja, somando, ele teria 30% dos votos em todo o país.
Porém, como um sistema distrital contempla só os que possuem maioria territorial, então ele não consegue nenhum voto, nenhuma representação no Congresso. Mas varia. Embora ele tenha um pensamento bem colocado perante a sociedade. Não, é perfeito o que tu disse, mas assim, ó, deixar claro, nos sistemas distritais tem sistemas territoriais e tem sistemas de vagas. Por exemplo, a partir de determinada população tu tem tantas cadeiras, como o sistema americano. Sim. Certo? A questão é se tu não completou uma cadeira, sempre vão ter votos descartados. Para mim, voto descartado é voto ignorado. Certo? Então, na verdade, o voto distrital americano, ele nada mais é do que um sistema de diretórios apenas, e as pessoas são arquivos, entende o que eu quero te dizer? Uhum. Separem diretórios, em vez de contar por 1, conta por 100, conta por 1000. É apenas disso que se trata, e proporciona essas injustiças. Como foi a eleição do George Bush. A maioria dos americanos disse, não queremos George Bush. E o George Bush foi presidente. Ou seja, isso não é um defeito representativo? Ah, não, mas porque tu não é um americano. Tu é um americano do Nebraska. Ah, tu é um americano do Texas. Isso faz toda a diferença. Sabe por quê? Porque se tu for do Texas, a tua voz pode valer um pouco mais, um pouco menos. Por um lado, sim, por outro, porque não. Tu ganhou no Texas, então tu vai ter todos os texanos. Para nós, representa... Ganha por um voto e vai ter todos os texanos. Quantitativamente falando... Não é justo. Para nós é errado. Porque nós fomos educados com outro viés, com outra forma de pensar. Mas para o americano isso está bem entronizado. Eu queria fazer uma colocação. Eu estava ansioso que tu falasse também, mas essa questão de um voto no caso tu trouxeste como exemplo, digamos, de um texano vale mais do que um voto de um não sei. Nós temos no Brasil, né? Um voto de um acreano vale muito mais do que um voto de um paulista. Por quê? Porque tu tens uma representação parlamentar desproporcional se tu pegares São Paulo e Acre, do ponto de vista da população. Mas quantos deputados federais tem em São Paulo? E quantos deputados federais tem o Acre? Sim, mas proporcional à população. Proporcional. Não é proporcional à população. Se tu fosse fazer a proporção... Eu acredito que sim. Não é proporcional. Acredito que seja. Tem um mínimo. Acontece que a Constituição estabelece um mínimo de deputados por unidade. Aí que tá. A Constituição ela estabelece... É verdade. É verdade, Cândido. Tá certo. Mais o Senado. O Senado, sim, é a representação do Estado, né? Aí pois é igualitário. Senão o Acre não teria um senador. Não teria perigava ter um deputado, no máximo, o Acre. É aí que a gente fala. Esses sistemas, a gente está sempre criando regras nos nossos sistemas eleitorais. Se tu quer me cortar, Candinho, eu quero que tu louco para te dar essa oportunidade. Olha a babinha caindo aqui, ó. Tá. Né? Mas então, por favor, vai fundo. Não te mexa, porque um dia tu tem que ter vingado. Já o Leandro pediu que nós fizéssemos. Mas assim, a gente fica analisando o que é essa mudança de sistemas eleitorais. São só a criação de regras inventadas que, na minha opinião, não vencem um princípio, que eu considero princípio de democracia, que é uma pessoa, um voto. Uma pessoa, um voto, tá bem, aí tá tudo jóia. Agora vamos analisar qual é a intenção dessa pessoa. Essa pessoa quer votar em outra pessoa ou ela quer votar num partido? Vamos por aí. Digamos que a grande maioria das pessoas no Brasil, 80%, vote em pessoas, certo? Isso acontece de vez em quando, né? Mas tá tudo em casa. O pessoal esquece do silencioso, mas... Não, o André, é legal num programa desse você ver o André desesperado pegando o telefone. Mas o que eu quero dizer? Desde casa a gente aprende. O sistema perfeito é quando as pessoas têm vozes equilibradas. Nosso sistema eleitoral tem pole position, por exemplo. Pole position. Por exemplo, se tu tem mais deputados, tu vai ter mais tempo de TV. Isso vai te dar mais chance de te eleger. Então a eleição não é completa. Acho que é um bom mote para nós, uma boa forma de nós encerrarmos esse bloco e tal. Né? Ai, que maravilha, eu sabia que esse dia ia chegar. O Leandro está desesperado lá, está quase arrancando os cabelos e tal. Nós vamos fazer um intervalo e já retornamos. É esse gancho que eu quero pegar. Por favor, professor. Fiz está. Muito obrigado. A gente combinou antes. Né? A revolução em design e tecnologia já chegou na Pampeiro. Chegou o Up, o subcompacto da Volkswagen, produzido no Brasil por quem gosta de ousar. Tudo nele é Up. Venha conhecer toda a segurança, potência e economia deste modelo. Passe na Pampeiro e faça um test drive no novo subcompacto da Volkswagen. Conheça o Up, um carro planejado especialmente para o seu jeito de ser, está esperando por você na Pampeiro. Cuidar de cada detalhe, esse é o plano. Transformar um sonho distante em seu próximo destino. Esse é o plano. Cuidar hoje do amanhã.
Esse é o plano. Envelhecer sem ficar velho. Esse é o plano. Conseguir almoçar em casa. Esse é o plano. A Unimed sabe que seus planos são importantes para sua vida. E se cuidar é a maneira de você realizar cada um deles. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Por favor, fiz estar. Muito obrigado. A gente combinou antes. De volta com o Santa Maria Frente a Frente, que tem o apoio cultural, a parceria de Unimed Santa Maria, cuidar de você. Este é o plano. Pampeiro, família feliz, hospital de caridade, a saúde que mais importa é a sua. BEI é bom e é nosso, portal bei.com.br e Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Com estas parcerias, com estes apoios culturais, o Santa Maria Frente a Frente aguarda a comunicação, a participação dos nossos queridíssimos amigos telespectadores, que poderão fazê-lo pelo e-mail frente@santamaria.tv.br. Repetindo os nossos horários do Santa Maria Frente a Frente. O programa inédito é veiculado sábado às 21h30 e depois nós temos reprises aos domingos às 23h, às segundas às 18h e sextas-feiras às 14h. Debatendo representação e representatividade de uma forma genérica para situar os nossos amigos telespectadores nesta representação e representatividade política, nesta edição do programa, com a participação de Jorge Fojarini, Ricardo Jobim e Everton Falck, que está desesperado para falar, mas o Ricardo não chegou a concluir o seu raciocínio, que foi podado de forma deselegante por mim no final do bloco, por uma exigência da produção. Né? Não é porque eu quisesse. Tá? Não, eu não tenho muito a dizer, não. Meu único raciocínio, ele é bem simples, é igualdade. Quando eu falo igualdade, é igualdade de chances de ser eleito, igualdade de chances de eleger. Isso eu considero representatividade, ou seja, eu não considero correto que candidatos, por exemplo, a presidente, a governador, tenham mais tempo de TV do que os outros porque tem mais deputados. Então quer dizer que se tu representa um partido ou uma coligação, tu tem mais chances de te eleger? Não, só um pouquinho. Aí a gente está indo pelo velho raciocínio de que, por serem mais partidos, e esses partidos não é pelo fato de ser um partido, eles não são contados em números, eles são contados pelo número de deputados. Eles colocam assim, se tu és um candidato que tem por base uma coligação grande, tu tens mais tempo de TV. Isso é bom para ti? Claro que é bom para ti. Mas e o que tem a dizer o candidato do partido pequeno? E a bandeira dele? Por que não é tratada com o mesmo respeito? O que a gente está falando é de propostas de governo. E cada candidato tem o seu. Posso te provocar um pouquinho? Isso não é democratismo? O que é democratismo? Não, essa coisa de assegurar oportunidades iguais, nesse caso concreto, eu acho isso lindo. Para estruturas tão desiguais do ponto de vista da São desiguais porque quem está no poder e quem faz parte dos partidos de maioria, sejam de esquerda ou sejam de direita, tanto faz, são as mesmas pessoas que criam sistemas eleitorais. Então, não vai mudar. A reforma política não vai acontecer. O voto facultativo, que quase passou algum tempo atrás, agora uns anos atrás, não vai acontecer. Porque enquanto for interesse das maiorias, elas não têm por que mudar um jogo que está valendo a pena. O raciocínio é muito simples. Nós temos bancadas de partidos que estão em crise ideológica, a gente não sabe bem dizer o que o partido quer dizer. Pelo menos essa crítica a gente vê direto. A gente não sabe qual é o alinhamento político de um partido quando a gente vê as coligações, por exemplo. A gente vê coligações estaduais completamente diferentes das nacionais. Muitas vezes os partidos não apoiando a si mesmos. Eu estou dizendo que todos os partidos fazem isso. Nesse ponto, Ricardo, eu considero que o povo cobra essa coerência. Ou seja, peraí, que bandeira tu tens? Como é que tu pode falar tão mal do adversário daquele partido se o teu partido mesmo não fala? Ou seja, qual é a vantagem do teu partido? Qual é a lógica? Tu não achas que a verticalização seria uma solução para esse problema especificamente? Já seria alguma coisa, mas não vão fazer. Já pensou aqui no Rio Grande do Sul o PT apoiando o PMDB, o PMDB apoiando o PT, ou vice-versa? Já pensou nisso?
Eu queria fazer Nunca vai acontecer. um comentário em cima dessa questão. Por favor. Eu acho até por uma questão da nossa atividade, que tu busca o resultado constantemente no negócio, a gente acaba ficando mais pragmático. Uma coisa não tem questionamento. Democrático e justo não é quando um candidato faz 30 mil votos, o outro faz 9, o de 30 mil pessoas o escolheram e ele não recebe a vaga em detrimento de outro que conseguiu só 9 mil votos. Então, justo não é, independente do formato e toda a justificativa teórica e voto por coeficiente eleitoral, toda aquela sistemática não justifica a vontade do eleitor. Isso é inquestionável, né? Quando um candidato com um menor número de votos é eleito. O que me chama a atenção, que eu acredito que falta daí a reflexão? Se a regra do jogo é essa, e Santa Maria, nós conseguimos perceber isso nitidamente. Não vou falar de Pelotas e Caxias, porque como nós estamos distante, eu não sei qual é o cotidiano. Mas Santa Maria não tem, no mínimo, um pensamento estratégico para uma campanha. E aí a culpa é dos partidos. Quando um partido sabe que tem uma candidata que vai puxar 200 mil votos, que vai eleger outros com 12 mil e não se organiza para buscar mais, o que faltou para o Rampel? 3, 4 mil votos? 2 mil. Num colégio eleitoral onde... De 200 mil eleitores? Então, quer dizer, no mínimo faltou competência interna de um partido para ele se organizar para jogar a regra do jogo. E competência do cidadão também, quando é a partir do momento em que ele busca representantes de outros Mas lugares. eu penso assim, Ricardo, quando apesar de ser legítimo. Mas transferir para o cidadão que uma vez a cada 2 anos ele tem o seu dia da escolha, e aí nós temos o partido político que vive isso intensamente todos os dias, eu acho que é transferir demais para o cidadão. Não que ele não devesse ter a obrigação, mas eu coloco assim, eu estou pensando em resultado. O candidato que ele pensa em custo da campanha, que ele pensa em onde é que ele vai atuar, e ele já não pensou quantos votos, e faltava muito pouco, né? Então, essa é uma leitura, planejamento estratégico em ação dos partidos. Mas é difícil para um partido, como no caso o Partido da Pátria Livre, um partido pequeno, novo, certo? Ter uma estrutura forte como a dos grandes partidos. Nós estamos falando de um partido do PSB que não é fraco, né? É um partido não, eu que... quis dizer a legenda do Werner, PPL. O PPL, mas mesmo assim, mas ele é um... Ele é um coligado com o PCdoB, que tinha Manuela. Que tinha Manuela. Que puxava votos. E, honestamente, um cidadão que é vereador por muitos anos em Santa Maria... Um rapaz ali de Santiago. Elegeu com 12 mil, 3 mil votos, 3 votos a mais que o outro candidato. Mas teve um candidato do PV que se elegeu com 9 mil. Mas eu queria concluir assim, ó. Esse é um ponto de vista. No mínimo falta ciência nas ações. E o cara que não tem ciência quando ele busca uma eleição, eu não enxergo ele planejado depois para fazer uma outra função. Isso me preocupa. Porque tu tem que ser estrategista. Outro ponto que eu queria colocar, que tu colocou do plebiscito. Eu enxergo como chance para um país como o nosso de realmente ter um caminho mais baseado na consciência e na formação adequada. O plebiscito nós corremos o risco de piorar mais. O que eu penso como solução? Qual sugestão pior a gente teria? Não, é isso que eu queria colocar. Como é que pode piorar? Mas não pode. Eu penso assim, ó, nós deveríamos construir uma constituinte específica, porque aí o que acontece? Qual foi a falha da Constituição de 88? Legislar em causa própria. Eles criaram leis para depois serem os deputados que se beneficiariam com as leis. Se nós tivermos hoje uma constituinte específica para pensar estrutura política, porque tudo que nós trouxermos de qualquer outro país do mundo e não trouxermos a cultura daquele país, não vai funcionar aqui. Só que a constituinte é feita pelos eleitos que estão abrigados nesses partidos de maioria. Não vai acontecer. Não, aí é outra questão. Mas a gente está pensando o que seria o mundo ideal. Com um nó representativo. A população quer coisas justas que não são possíveis de acontecer. Aí o plebiscito eu acho perigoso. Que ninguém vai mexer no seu poder. Eu costumo defender, e eu acho que talvez eu seja o único a defender essa teoria, de que colocar a culpa no sistema político é como colocar a culpa no sofá pela traição de quem quer que seja. Por quê? Nós temos um sistema político que é deficiente, eu acho que todo o sistema representativo é deficiente. Em qualquer lugar do mundo. Eu acho que a representação, a representatividade, ela está em crise de uma forma ou de outra, e não é apenas no Brasil. Se nós formos pegar, por exemplo, na Espanha, na última eleição, apenas 30% dos eleitores foram votar.
Apenas 30%. Ou seja, lá existe uma relação de descrédito para com a classe política tão grande ou maior do que aqui, né? E aqui, ok, nós temos essas circunstâncias do voto, do quociente, etc. Só que eu acho que a questão do quociente, ela foi pensada para um cenário eleitoral onde tivessem 4, 5 ou 6 partidos. Então aí, de uma forma ou de outra, haveria uma equanimidade maior com relação aos votos, mas não é o que nós temos. Nós temos uma sopa de letrinhas, como já foi mencionado aqui antes, e é algo que é tão constrangedor que os analistas políticos das grandes empresas de mídia não conseguem nem saber o nome dos partidos. Eu estava ouvindo a Eliane Cantanhede, que é uma jornalista consagrada da Globo News, falando no PP como sendo o Partido Popular, falando no PSB como sendo o PSD como sendo o Partido Socialista Democrático. Eu vi esses erros, ou seja, ninguém sabe o que se trata. A culpa é do sistema que permite que tantos partidos cresçam e sejam criados? Eu acho que não. A liberdade de criar partidos políticos está dentro da liberdade de associação que a nossa Constituição nos fornece. Isso é uma teoria. O problema é que nós não estamos sabendo utilizar essa liberdade que nós temos. Eu penso assim, Forgerini, conforme o Candinho colocou, e eu sou partidário, concordo com ele, o fortalecimento dos partidos é o caminho. Concordo. Mas como tu fortalece um partido quando o voto é no indivíduo? E por que é no indivíduo? Porque tem muitos partidos de um indivíduo só. O Romário fazer 4 milhões de votos, né? 4.600.000 votos. Nada contra, não vou entrar no mérito dele. Futuro governador do estado. Ou seja, foi votado no indivíduo, não foi votado em proposta, que fez um bom trabalho, não. O Jardel se elegeu. O Jardel se elegeu. Então, isso tem que mudar. De que forma? Uma reforma política, não tem outra forma. Não acredito no plebiscito, porque eu acredito que vai ser mais uma eleição mal vendida. Eu acredito que plebiscito, para começar, não fazem. Eles não vão outorgar para o povo qualquer coisa que comprometa estruturas grandes. Eu acho que, tecnicamente, um plebiscito para tratar de reformas eleitorais mais aprofundadas é inviável tecnicamente, porque tu vai ter que fazer um elenco de questionamentos ao eleitor que vai inviabilizar, né? Eu não vejo assim. A não ser que faça 2 ou 3 perguntas. A gente teve um plebiscito recente, não é recente, tá bem, eu estou velho, do parlamentarismo, do presidencialismo, da monarquia. Não, mas tinha 3 alternativas, né? Sistema de governo. 3 sistemas de governo com grandes complexidades em suas variações. E o povo discutiu e o povo votou. A gente teve o plebiscito do desarmamento, que esse era muito simples, muito objetivo. Né? Agora, a gente poderia, acredito que em 4 perguntas a gente poderia aperfeiçoar um pouco. Por exemplo, é a favor do voto em lista? Tem que ter todas as opções, certo? É a favor do voto como está? Ou é a favor do voto personalista nas eleições proporcionais? Ou seja, acaba-se as proporcionais e vira uma corrida dos mais votados. Descartam-se todos os votos daqueles não eleitos. Daí o pessoal vai dizer, mas só um pouquinho, é uma injustiça, que aqueles que votaram não vão ter seu voto aproveitado. No sistema majoritário já é assim, não existe problema. Quem não vota no vencedor, no sistema majoritário, já está fora. Seu voto já não é útil para nada, já não elege ninguém. Então, qual é a novidade nisso? O que eu vejo, para mim, né, é que eu não digo que isso vai resolver todos os problemas da nação, de jeito maneira. Os problemas da nação a gente vai resolver trabalhando as coisas. Agora, eu acredito que seria uma certa ingenuidade a gente realmente achar que as pessoas entram nos partidos, leiam os estatutos, beijam a bandeira e digam: esse é o ideal de nação que eu quero, esse é o caminho apaixonante que eu vou defender até o fim. Quando, na verdade, quem entra numa legenda forte, mais ou menos adequada com o que pode pensar, que vai variar, e a ideia principal é se eleger. A ideia, Ricardo, que eu tenho... Eu vou para uma legenda que eu possa me eleger. Que seria também ingenuidade a gente imaginar que todos respeitem os limites de velocidade nas estradas e nem por isso a gente vai abolir os limites de velocidade nas estradas. O que eu quero dizer... a figura, e o Candinho falou com muita precisão, a figura dos partidos políticos ela é essencial porque ela serve de oriente. Ela serve de orientação. Ela serve para dizer ser partido, assim, por que a gente não cria sistema de bancadas independente de partidos? Mas é a mesma coisa. Obrigado a te filiar. É uma forma de associativismo político. Nós temos aí associativismo ideológico. Mas é diferente, porque se tu tem um associativismo político com base nas bandeiras que tu defende, por exemplo, tu és um candidato da bancada ruralista, por exemplo, e é da bancada ruralista, mas tem outra bandeira que tu defende, do consumidor, por exemplo.
Então, tu é identificado com uma bancada ruralista e uma outra bancada pró-direito de consumidor. Mas eu acho Daí o que aí acontece? a volatilidade é ideias sempre maior. próprias. Agora, a diferença é que bancadas não vão te tornar com mais chance de ser eleito ou não. As bancadas não vão interferir diretamente no sistema proporcional para dizer o quantos votos a bancada tem para saber se ela vai poder botar mais gente. Mas aí a volatilidade vai ser maior ainda. Volatilidade a gente já tem. Se não houver nenhum tipo de A gente já tem. O que eu quero dizer? A gente pode criar sistemas de organização, mas eu não considero correto que alguém que faça menos votos, considerando que a cultura do brasileiro ainda é votar na pessoa, até prova em contrário, podemos discutir isso, mas eu realmente acredito que isso aconteça. Tá? Por isso um plebiscito poderia dizer o que o brasileiro pensa, se o brasileiro vota na pessoa ou no partido. Se a resposta for 90% na pessoa, alguma coisa está errada. O povo não está se sentindo representado. O que está errado, Ricardo? Perdão, fica à vontade. É o seguinte... Gente do mesmo partido diverge frontalmente em alguns assuntos. O que eu digo sempre... A gente tem que dar mais liberdade de divergência. E não é o eu. É porque eu gosto dessa caracterização. Nós temos vivido um país espasmos de vida democrática. Por lógica, consequência, tu não tens partidos que se consolidem e que permaneçam por um tempo. Vamos falar nos Estados Unidos, no Uruguai, entre blancos e colorados. Não, né? São partidos com história longa. Aqui nós não temos. A nossa nova democracia recente. Pois é, mas nós vivemos espasmo democrático. Então tu tens lá os partidos anteriores à era Vargas. Então vamos aprender com os mais velhos. Mas, Candinho, foram, né? Depois os partidos criados na era Vargas acabaram com o regime militar. Entre os republicanos nos Estados Unidos existem grandes divergências de bandeira. Por exemplo, tu ser republicano não necessariamente quer dizer que tu seja contra o aborto. Agora, mas assim, eles se dividiram em dois times. Só para eu concluir e passar a palavra para ti, Paulo. Assim, quer dizer, esse problema de representatividade dos partidos decorre disso. Não é exclusivamente disso, óbvio, né? Mas uma parte fundamental é que nós temos partidos que são jovens e que, em função de interesses de grupos, normalmente, em função até de questões eleitorais, acabam gerando novas siglas, né? E virou essa miscelânea. Perguntem para o povo se o povo sabe o que o partido quer dizer. Aí tu pegas assim, esse partido PSD, um partido, quantos anos tem PSD? 3 anos, 4 anos. A segunda eleição é 3 anos. Já é a segunda bancada, a quarta bancada na Câmara, bancada na Câmara, né? O Darley tinha sido eleito por outro partido e depois que ele foi... o partido é o prefeito de São Paulo, né? Foi constituído há 2 anos atrás. Mas, pessoal, o que eu queria colocar... Por favor. A reforma política, ela é tão complexa, ela tem que ser tão profunda, que eu acho que ela vai bem além disso. E o que eu penso que prova isso? A força que é quem está eleito. Se nós olharmos os números aí, o pessoal que estava eleito teve facilidade de se reeleger, só se tivesse feito um mandato muito ruim. Senão ele tinha uma máquina a seu favor, um custo menor, ele faz viagem por todo o estado a trabalho e está fazendo campanha. Para fins eleitorais. Então, é essa reforma que ela está além, né? Em eleição. A reforma tem que ser tão profunda para ela tornar mais igual a disputa. Tem as personalidades, mas eles também são usados. Porque os grandes caciques da política, eles voltaram. Teve uma renovação agora, porque alguns já estavam com muita idade. Né? Mas quem manda na política estadual e brasileira continua. Quem manda na política federal é o baixo clero do Congresso. Esse nome, quem morou em Brasília sabe como é que funciona. Então eu penso assim, hoje... 300 deputados que só falam língua de 2 coisas. Cargos ou capital. Por que surgiu o mensalão, surgiu vários outros crimes em várias épocas? Porque são deputados com pouca voz, poucas lideranças. E que acabam se submetendo muita a um grupo. Voz, eu vou ser obrigado a suprimi-la. Então, é por exigência do Leandro. Vamos fazer o nosso Dia da Caça. Intervalo e já retornamos. É esse gancho que eu quero pegar. Por favor, professor. Fiz estar. Muito obrigado. A gente combinou antes. Né? Cuidar de cada detalhe, esse é o plano. Transformar um sonho distante em seu próximo destino. Esse é o plano. Cuidar hoje do amanhã. Esse é o plano. Envelhecer sem ficar velho. Esse é o plano. Conseguir almoçar em casa. Esse é o plano.
A Unimed sabe que seus planos são importantes para sua vida e se cuidar é a maneira de você realizar cada um deles. Cuidar de você. Esse é o plano Unimed. A revolução em design e tecnologia já chegou na Pampeiro. Chegou o Up, o subcompacto da Volkswagen, produzido no Brasil por quem gosta de ousar. Tudo nele é Up. Venha conhecer toda a segurança, potência e economia deste modelo. Passe na Pampeiro e faça um test drive no novo subcompacto da Volkswagen. Conheça o Up, um carro planejado especialmente para o seu jeito de ser, está esperando por você na Pampeiro. Fiz estar. Muito obrigado. A gente combinou antes. Né? Estamos de volta para o último bloco do Santa Maria Frente a Frente, edição que vai ao ar, está indo ao ar ou foi ao ar no sábado, dia 11 de outubro de 2014. Programa que nós gravamos dia 10, sexta-feira, com a participação brilhante, como sempre, de Jorge Fojarini, do nosso recém-contratado, né? Passe custou caro, né? Everton Falque. Né? Já é nossa nova contratação milionária. Milionária, né? Da TV Santa Maria. E o meu líder é Ricardo Jubim, né? Cara, eu tenho... eu fico muito feliz quando tu fala esse tipo de coisa. É verdade, cara. Eu preciso de líderes. Eu nasci para ser liderado. Então. Eu queria colocar assim, já que é o último então bloco, minha esposa manda em nós dois. E a gente vai se soltando aos poucos, né? Agora que a gente está começando a entender o clima, o passe foi um tiro de meta no próximo jogo, né? Mas o que eu queria colocar, que a gente veio hoje fazer essa reflexão, qual é a representatividade política da nossa região? Isso, sem dúvida, preocupa, porque na pior das hipóteses nós não conseguimos em 4 anos evoluir. Ou seja, a gente manteve a mesma representatividade. Se nós pegarmos que são 2 candidatos polarizados, a gente está no 0 a 0. Porque um vai estar num lado e o outro vai estar no outro. E nós passamos 4 anos assistindo um liderando pelo governo e o outro pela oposição. Resumindo, para Santa Maria não houve essa união necessária para pensar Santa Maria. Me perdoe se alguém achar que eu estou fazendo uma injustiça com eles. Posso falar uma utopia na linha do que tu está dizendo? Como é que se corrige isso? Já pensou se a eleição para deputados fosse uma eleição distrital? Territorialmente falando, por exemplo, a região centro tem tantos habitantes, tem tantos deputados, fixo, a menos que aumente a população. Então, os votos da região centro vão para eleger esses deputados. Eles vão concorrer com as suas chances de ganhar. Por exemplo, o voto de um cara de Uruguaiana não tem chance de ser para um cara do litoral norte. Isso me preocupa no distrital. Ele pode acentuar a desigualdade. Aí que está. Agora, se o distrital for um sistema de divisão de cadeiras por população, pelo censo do IBGE, por exemplo, quantos habitantes tem na região centro, em comparação ao estado? Digamos que tenha 8% da população. Então, nós temos 8% das vagas na Assembleia Legislativa e 8% das vagas do estado no Congresso. Daí, cada município, quer dizer, cada região elegeria somente os seus candidatos. Mas, Ricardo, se nós pegar o processo histórico, a metade sul, na década de 40, ela tinha mais população que a metade norte. Isso se inverteu e está cada vez aumentando mais. A região metropolitana concentrando, e aí vai concentrar cada vez mais o poder político e econômico. Concordo que não é estratégico com a gente, eu sou um defensor da luta pela metade sul, das desigualdades que a metade sul sofre, mas pensando bem, um censo democrático seria sempre, ou seja, porque as pessoas estão mais aglomeradas na região norte, então elas devem perder representatividade? Não, lá tem mais gente. Eu não gosto muito dessa ideia, Ricardo. Em primeiro lugar, porque o legislativo, o voto proporcional do legislativo... Só um pouquinho, eu não sugeri a ideia. Sim, eu só fiz um comentário paralelo. Mas levantando a ideia e tratando a ideia. Eu não gosto, por primeiro lugar, porque o legislativo não é executivo, né? Então o legislativo ele vai estabelecer avisa isso para eles. Ele vai estabelecer o quê? Normas abstratas para serem aplicadas genérica e integralmente a todos. Legisladores se elegem falando de questões executivas. Então, mencionando a utopia que tu mencionaste no começo, eu estou falando utopicamente também. O legislativo vai legislar para todos. Portanto, eu acho que a ideologia é muito mais importante que a referência territorial. Portanto, não me agrada essa ideia de voto distrital, até pelo outro ponto que eu mencionei, porque tu vais criar distorções
com relação à representação ideológica da sociedade. Hoje a distorção é maior do que se tu dividisse por população. Não creio. Olha a votação de Santa Maria. Não creio. 100 mil votos de 200, metade para candidatos de fora. E sabe por que eu não creio? E candidatos em grande maioria da metade norte. Mas ok, mas pelo menos elas votaram nas pessoas em quem acreditam ideologicamente de uma forma ou de outra. Tanto é verdade que nós temos um Congresso Nacional dos mais conservadores desde 1964. Mas só votaram em gaúchos, por exemplo. Eles só podem votar em gaúchos. Eu acho que a população brasileira, ela é conservadora. A população do Rio Grande do Sul é conservadora. Tanto é que fez Luiz Carlos Reins como o deputado mais votado. Ou seja, de uma forma ou de outra... Isso é a força do Partido Progressista, que é histórico no Rio Grande do Sul. Dentre outras coisas. Mas aquele conservador de Uruguaiana, eu acho que ele tem o direito, sim, de votar no Luiz Carlos Reins, que é de outra região, por se adequar com o seu viés ideológico conservador. Assim como eu... Abre o leque só. Assim como eu gostaria de ter a possibilidade de votar, caso eu me afinasse ideologicamente, com a Manuela Dávila. Não votei nela, não creio que ela seja ideologicamente a mais afinada, mas eu quero ter essa oportunidade de votar de acordo com a ideologia, não de acordo com alguém que mora no meu bairro. Um gaúcho pode querer a oportunidade de votar no Tiririca, não é questão territorial. Por exemplo, a Ademais, gente já vota territorial. A minha ideia é diminuir o tamanho da região. Sabe por quê? Porque onde é que está o poder econômico concentrado? Mas no Rio Grande do Sul. Mas aí tu vais criar currais eleitorais. Poder econômico, mas já existem. E outra, o poder voto, econômico. a possibilidade de compra de voto vai ser muito mais isso fácil. Não vai mudar. A possibilidade de compra, eu acho que é muito mais. Esse jogo vai continuar, não vai mudar por causa disso. Ademais, enfraquece os partidos, e eu, como o Candinho e como o Everton, entendo que os partidos são fundamentais. Jorge, tu é apaixonado por futebol, estudou direito desportivo. Eu vou te fazer uma pergunta. Na Série A do Campeonato Gaúcho, quantos times da metade sul? Isso é outra distorção, Bárbara. Por quê? Questão econômica. Sem dúvida. Entre os candidatos da metade norte e comparando com os da metade sul, quem é que tem mais dinheiro para a campanha? Os da metade sul. Os mais ricos são os da metade sul. Então são os fazendeiros. Sim, são os que declararam maiores valores. Os fazendeiros ou os industriários? Sem dúvida. Não, nenhum. Industriário não quer sair da sua indústria para se candidatar. Ah, é? Não. Agora, então, olha, mas assim, vamos... Jorge, eu quero pendurar esse dado. Por exemplo, que foi o maior da metade sul, maior arrozeiro do mundo, considerado o maior arrozeiro do mundo. Também não, Augusto Nardes é de Santo Ângelo. Desculpa, então, a dali de Pelotas. Metade norte, Santo Ângelo é metade norte. Érico Ribeiro. Então, eu não vejo essa Quantos deputados nós temos da metade norte? E quantos deputados nós temos da metade sul? Mas e a proporção Conta nos dedos os da metade sul. E a proporção de eleitores? A representatividade da votação da metade sul é muito inferior à sua representação. Mas, Ricardo, aí entra outra questão. Ou seja, daí que a gente diz, qual é a tendência desse caminho? É se acentuar. Porque candidatos da metade norte, assim como times de futebol da metade norte, estão mais próximo de onde tem dinheiro para ter mais poder de campanha. Ou acha que um industriário do norte do estado, ou, por exemplo, da região serrana, vai investir em alguém de Santa Maria ou em alguém de Uruguaiana. Isso aí que tu falou, eu queria fazer uma colocação que gera um outro então, problema. O que eu quero é equilíbrio. Nós quase tivemos um problema agora de aumentar mais a força política do norte, porque iriam se dividir mais alguns estados lá. Eles teriam mais deputado federal, mais senadores. E nós aqui no sul temos um trauma, não pode nem falar. Mas se você pegar hoje a metade sul e separar, criar dois estados aqui no sul, nós dobraríamos a força em termos de política nacional. Nós teríamos o dobro do deputado federal, nós teríamos o dobro de senadores e teríamos duas gestões. Muitas vezes você diz que o problema é gestão. A capital do estado para o uruguaianense... Então tem forma de tu ter mais poder. O pessoal de Itaqui é um lugar muito mais longe, que dá para atravessar alguns países da Europa, da distância, para tu sair de carro. E todo o poder representativo do estado está concentrado em volta da capital. Mas, senhores, eu vejo Santa Catarina, por exemplo... Qual é a fidelidade que a metade sul tem de seus representantes quando não tem candidatos com dinheiro para se eleger? Me desculpa, mas eu vejo Santa Catarina um estado que tem tão pouca representatividade no Congresso e é o estado que mais cresce economicamente nos últimos 10 anos. Não, mas tem a mesma representatividade. Não, mas não estou falando do Congresso, estou falando de deputados estaduais. Tem uma população muito menor, ou seja, eu não vejo ter mais deputados como... O Nordeste tem muito mais deputados que a região sul e tem desenvolvimento econômico lá. Então vamos fazer um exercício. A bancada evangélica no Congresso... Quanto vai de recursos? Aí que tá, olha só. A bancada evangélica do Congresso conquistou 77 deputados.
Cada um dos deputados tem 15 milhões de emenda parlamentar por ano. Multiplica por 4, 15, dá 60 milhões por Mas deputado. então o problema são as emendas, Multiplica não é o por número de 10. deputados. Não, emenda 600 parlamentar é milhões. imoralidade, né? São O quase problema é a emenda. quase excrescência, 5 cara. bilhões de reais em mão de legisladores federais da bancada evangélica, concentrados. Cada deputado federal tem, durante o seu mandato, 60 milhões de reais de emendas parlamentares. Justamente, o E problema são as quantos desses deputados têm seus currais eleitorais que já existem na metade sul para investir? Quase nenhum. Então, Tivemos pense uma bem, eleição agora a com questão, uma o bandeira que eu religiosa. vejo, até eu quero provar, eu volto para o programa e peço desculpa, mas eu vou contar entre os eleitos, certo? Quem tem seu domicílio eleitoral na metade norte, quem tem na metade sul. Porque a minha suspeita, pelo menos eu acredito nisso, é que a metade sul tem muito mais voto do que representante. Porque Sem dúvida, não, isso é fato. por quê? Porque os da metade norte são mais fortes, então tem mais dinheiro. E dinheiro é sinônimo de eleição, não é sinônimo absoluto, mas é uma grande ajuda. Mas no futebol não significa isso. Então né? a gente Fosse está com um assim, problema representativo agora, aqui na nossa frente. E outra, né, Ricardo, tu está colocando uma coisa, a falta da experiência política para defender uma região. Nós tivemos uma candidata eleita por Alegrete, que é aqui de São Pedro, mas também na política uma jovem e num partido pequeno. Então, Vai ficar estatisticamente, ó, a metade sul tem um deputado em Uruguaiana, outro em Alegrete, Santiago e Santa Maria 2. Acabou. Bagé tem. E Bagé. tem. Mas se nós considerarmos... Não vamos considerar Rio Grande e Pelotas como metade sul, porque o investimento em Rio Grande, no litoral, é muito grande e Pelotas é uma cidade com outra filosofia no que diz respeito à rota. O Eles estão oceano ligados à traz o capital. desenvolvimento lá. Eu estou falando não da metade sul, mas da Então, metade então pobre. a gente tem que mudar, digamos assim. A metade pobre. Qual era a ideia de investimento para a metade sul? Desculpa fugir um pouco do assunto, mas sempre foi universidades, não indústrias. Os militares não queriam indústrias perto das fronteiras. Tem ali- Na época da ditadura militar, dizia que eu não sei se a direita ou a esquerda da 290 não podia ter indústria. Era o raciocínio. A lei de fronteira não existe, né? Pois não é. Não foi derrubado. Então, o que acontece? A gente não vai conseguir fazer com que a metade sul tenha uma vasta extensão territorial para ser explorada justamente naquilo que salva esse estado, que é a agricultura, em termos de economia, em termos de balança comercial. O Rio Grande do Sul só tem superávit por causa da agricultura. A gente tem, na metade norte, propriedades pequenas e hiperprodutivas, porque lá o desenvolvimento rural é acentuado. E nós temos uma metade sul de pecuária extensiva. Mas é uma realidade que nós já discutimos num programa ou dois. Essa realidade está mudando a partir, especialmente... A partir do momento que acaba os campos lá, eles estão comprando os nossos. Mas eu vejo... O pessoal, claro, os gringos saíram da metade norte e estão indo. Quem é que produz arroz hoje em Uruguaiana, Itaqui, É que tem um em detalhe, São tem Borja, detalhe né, cara? histórico. Em volta Bem. de Não Me Toque, tem quantas indústrias de tecnologia agrícola? Não, eu estou só dizendo Nos essa compara, questão. Tu estás dizendo que, digamos assim, a condição razoável do ponto de vista econômico do Estado se deve à produção primária, e a produção primária está tendo um impulso muito grande. Se tu comparares a realidade, a produção hoje com a produção de 10, 15, 20, 30 anos atrás, ela é incomparavelmente maior. Está melhorando de arrasto. E a melhora deveria ser estratégica, deveria ser o triplo do O que é Ricardo hoje. falou uma coisa interessante, mas o dono desse capital está mudando. Claro. Está mudando para o capitalista da metade norte. Sim. Você por isso já não vinha entrando em outra linha de assunto, mas ela o que é... é importante? O importante é que haja desenvolvimento na região, que ele vai gerar empregos lá, que vai gerar retorno, Mas aí que vai gerar retorno de ICMS, que vai produzir. Quantos não interessa deputados de onde falam saiu. pela gente? Hã? Quantos deputados falam pela gente? Tá, mas adentrando então essa questão Eu- norte-sul, eu- principalmente aqui em relação ao Estado, Jorge, eu acho que... eu não vou falar mais, mas só um comentário. Podem lidar com isso. Eu sou a favor da divisão do Estado do Rio Grande do Sul. Não, eu não, de forma Também alguma. Não é De por ser forma Gaudério, alguma. por dar beijo na bandeira, coisa que eu nunca vou fazer, nunca vou deixar de fazer. Ter amor pelo Rio Grande, mas eu sou apaixonado pelo povo gaúcho também. Mas O Pampa eu não acho- vai eu mudar acho- por causa eu acho- de um Estado. Eu acho que o de uma problema bandeira. da parte sul do Estado não é estratégia representatividade. napoleônica que eu concordo. Não é, Tem que fracionar. o problema ele é de colonização, inclusive. Por quê? Quem é o colonizador típico, não generalizando, mas o típico, aquele principal da metade sul?
é aquele ex-combatente da Guerra do Paraguai que recebeu aquelas terras ali justamente para exercer a defesa. Vejam bem, recebiam as sesmarias, não tinham nem Bugre mesmo a obrigação, e Portuga. não tinham nem mesmo a obrigação de produzir. Antes da Guerra do Bugre e Paraguai. Portuga, eu tenho esse sangue. Eu tenho sangue Então Bugre vejam e tenho bem, sangue Portuga. recebia aquelas terras e eram grandes faixas de terra. Ao passo em que na metade norte nós tínhamos o colonizador europeu. E aqui eu chamo a atenção, não é uma questão étnica, não é a questão o motivo da colonização. Na metade norte do estado, eles receberam aquelas terras em pequenas porções para produzir. Eles tinham aquela necessidade. Eles receberam Enquanto na cotas metade de sul, imigrantes. A ideia Cotas. Cotas. Eu costumo Eles dizer são cotas. Quem critica a cota hoje, eu digo, o italiano recebeu cota. Eu dou o risada quando o alemão gringo recebeu reclama cota. do programa de cotas. Eu digo, mas volta pro Todo passado, mundo cara, tu recebeu recebeu o cota. tempo. Bom, então essa diferença eu acho sine qua non. Nós tínhamos grandes latifúndios não produtivos e se criou a cultura, portanto, de que eu sou o proprietário. E aí entra toda uma cultura lusitana personalista, hispânica também, personalista, que faz com que a metade sul seja diferente da metade norte. Tem culpa, é o que tu está dizendo, e eu concordo, tu está certo. Nós temos esse problema. Eu só tenho... A gente tem explicação, a gente tem culpa, tem tudo isso que tu falou, Mas tem que é 100% verdade, é uma questão que a gente tem que transformar. Mas vamos voltar um pouquinho para o tema do programa. Eu só queria então, voltando à representatividade, citar o Sérgio Buarque de Holanda, que ele diz que no Brasil, para se fazer comércio, se faz com quem seja amigo. Não necessariamente em quem ofereça o melhor produto ou o mais barato, mas aquele que é amigo. Realmente nós somos muito personalistas. E isso se transfere para a política junto daquilo que nós mencionávamos antes. Eu vou votar naquele cara porque ele atendeu meu filho, ele é médico, blá blá blá, não porque ele seja o melhor. Santa Maria deu 100 mil votos para gente de fora. E eu quero entender a relação dessas pessoas com esses votados. Não tenho certeza que é inferior a dos deputados aqui. Nós temos uma das razões para isso, certamente, é o afluxo histórico de pessoas que vêm de outras regiões para cá e que mantêm vínculos com as suas regiões de origem, né? Essa talvez seja uma das explicações razoáveis. Eu não queria, evidentemente, a gente não vai querer fazer análise da qualidade da representação, né? Mas, por exemplo, o Jorge falou no Reins, deputado Luiz Carlos Reins, que representa um segmento ultraconservador, digamos assim, talvez até forçando um pouco a barra, né? Não digamos ultraconservador. Mas é conservador. Digamos que ele é assim, ó, ele é um ruralista da bancada ruralista, que andou falando demais esses dias. Andou falando besteira. Extremamente claro que é conservador. conservador, claro que é. Com todo respeito aos conservadores, inclusive. Mas é conservador. Bom, aí não se pode, a partir daí, a mim parece que não cabe essa relação de que nós sejamos todos gaúchos conservadores, porque reelegemos o deputado Reins com a maior votação. O Danley é o segundo mais votado, PSD. Quem é que votou no PSD? O Danley fez um belo trabalho Votaram no no parlamento. Danley. Fez um belo trabalho no parlamento. Muitos analistas que não têm nenhum comprometimento com a verdade. O Danley é um absurdo. Quaisquer análises, quaisquer institutos que trabalhem a questão do Congresso Nacional colocam o Danley como um dos belos parlamentares. Assim né? como o Romário, um dos Mas menos assim, essa questão do conservadorismo Congresso. e o estado glorioso do Rio de Janeiro, o povo mais liberal, mais aberto. Quem foi o deputado mais votado lá? Jair Bolsonaro. Hã? 400 mil votos, mas amigo. veja, o PSOL me surpreendeu, teve 5% de votos. Cara, é impressionante como a gente fica de cara quando as pessoas votam em quem a gente não gosta. Mas eu acho assim que a gente não tá com a prova de que nós temos que amadurecer, né, cara? Infelizmente. Eu também, o Jardel, por exemplo, eu fico louco de saber que o Jardel seja. Ricardo, nós temos que encerrar o programa. 3 a 0. Mas assim, ó, eu acho o seguinte, o Jardel, o deputado Reins e o deputado Jair Bolsonaro, todos representam uma fatia da sociedade brasileira. Os nossos parlamentos têm representação média da nossa sociedade. Democracia é lidar com aquilo que a gente não gosta. E eu queria comentar o seguinte... Se for 20 segundos... 20 segundos. Nós falamos uma série de coisas negativas, mas uma coisa nós temos que nos orgulhar de ser brasileiro. 140 e poucos milhões de votos, né? E não houve nenhuma atitude radical de agressão A contra B. Isso não tem lugar no mundo também. Onde os contrários aceitam a derrota de uma forma pacífica. Ou seja, essa é a grande oportunidade de transformar esse país.
O voto é sensacional e eu tenho certeza que todos nós, comprometidos com o futuro dos nossos filhos e netos, né, tentaremos fazer da melhor forma, exercer da melhor forma dia 26 no segundo turno, né, o nosso direito, dever de votar. Muito obrigado aos nossos amigos telespectadores pela paciência. Eu tenho certeza que fizemos um programa bom. O tema é empolgante, apaixonante, gera variações, mas a característica do programa é esta mesma. Obrigado, Jorge. Obrigado, Falk. Obrigado, meu líder. Encerra o programa para nós. Eu encerro, mas nós temos uma surpresa para a semana que vem. Semana que vem, quem vai fazer o programa é Enícia Lidônio, com uma plateia feminina, porque esse programa, é verdade, esse programa era machista, de certa maneira, a gente quase nunca convida a mulher. Daí, para corrigir essa injustiça, eu lancei um desafio para a Enícia Lidônio e disse: a bola está contigo, minha querida. E agora ela vai trazer mulheres de grandes luzes para comprovar que não tem nada de machismo nesse programa. E principalmente para fazer um programa de qualidade. Então, até a semana que vem. Está sendo amplamente debatida na sociedade hoje. Mas não com a dimensão que foi tão... Estava falando em descriminalização ou legalização? Metade da população de Santa Maria não completou 8 anos de escola. Onde está incluído educação, segurança. É esse gancho que eu quero pegar. Por favor, professor. Fiz está. Muito obrigado. A gente combinou antes.